E aí, tudo bom? Então, primeiramente agradecer a todo mundo que tem acompanhado o meu canal, todo mundo que tem me prestigiado, né? É, com o seu like, com a sua visualização ou com compartilhamento, obrigado. Tem sido muito importante para divulgar o que eu acredito, né? E divulgar também essa parte do jiu-jitsu aí que a gente tem trabalhado aí, que seria a parte científica, né, voltada para o jiu-jitsu, e também os vídeos de queda, os vídeos de posição no solo aí. Então, obrigado a você que tem acompanhado. Isso é muito legal e tem gostado desse retorno, desse feedback dos que tem comentado também. Beleza? Hoje eu vou falar de um tema que, na verdade, ele apesar de eu já ter falado aqui indiretamente em outros tópicos, ele ainda é muito polêmico, digamos assim, e as pessoas me perguntam muito sobre isso, tá? O que eu vou falar? Quantidade de rolas que um atleta de jiu-jitsu deve dar. Primeira coisa que eu tenho que pensar é que não pode ser uma coisa jogada. Toda vez que eu faço algo porque alguém falou, já tem alguma coisa errada. Porque por mais que eu acredite na pessoa, se tratando de ciência, se tratando de treinamento, é muito importante que eu busque conhecimento. Não é isso? Estou te falando algo aqui, se você concordar com o que eu estou falando, é importante que você busque conhecimento sobre isso, para que você possa validar ou não o que eu estou falando, certo? Então isso é muito legal. Então o que acontece com o mundo de jiu-jitsu? O atleta, o cara, né, aprende de um jeito e ele repassa exatamente do jeito que ele aprendeu, e às vezes até pior, né? Fica o efeito bola de neve. Ah, meu professor botava 10 rolas e eu ganhei competição, então vou colocar 11 para os meus alunos ganharem. Aí o aluno dele coloca 12, o outro coloca 13, aí quando você vê, o cara tá fazendo 10, 15, 20, 30 rolas direto, né? Isso é ruim pro nosso mundo do jiu-jitsu. Hoje em dia a ciência já entende que eu não preciso levar o meu atleta aos 100% sempre para que ele ganhe condicionamento. Já se entende que existe uma progressão, né? Uma pedagogia de treinamento da parte fisiológica para que esse meu atleta alcance os 100% dele com menos risco de lesão, preservando a integridade física do meu atleta e dando um tempo maior de vida, né, competitiva e vida de treino para esse meu atleta de uma forma muito mais saudável. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto, né? As pessoas me perguntam muito: quantos rolas, Lúcio? O que você acha? Por que e tal? Então, o famoso 10 rolas do jiu-jitsu, que todo mundo sabe. Ah, hoje, ó, só sai daqui quem der 10 rolas direto. Sei o que. Então, isso é bom? Sim ou não? Por quê, né? Lúcio, tá? Primeira coisa que eu penso é o porquê que eu estou fazendo algo. Por que eu estou dando 10 rolas para o meu atleta? O que eu quero trabalhar com isso? Qual a valência física que eu quero trabalhar com isso? Isso é técnico? Isso é técnico de jiu-jitsu? O cara fazer 10 rolas. Eu estou ensinando técnica para ele? Não. Ponto. Técnica eu ensino separado e eu peço para ele fazer um treino mais técnico, mais pausado, e vou corrigindo. Aí eu estou ensinando técnica, estou ensinando tática, né? Estou ensinando a parte estratégica do treino, beleza? Então quando eu boto ele só para dar rola, eu não estou ensinando técnica. Eu quero que ele desenvolva condicionamento e coloque em prática o que eu ensinei, ponto, né? Então nessa parte física, o que eu quero então? Quando eu boto ele para repetir a guarda-aranha, para repetir reposição de guarda-aranha, raspar de guarda-aranha, finalizar de guarda-aranha, eu tenho um objetivo, que ele melhore a eficiência, né, e a eficácia da posição guarda-aranha. E quando eu coloco ele para rolar, o que eu quero com isso? Eu quero que ele ganhe condicionamento para que quando ele for lutar, né, ele consiga aguentar um treino e tenha condição física para exercer a técnica de forma limpa, né, de forma perfeita. Beleza? Se esse meu aluno for competidor, eu faço isso querendo que esse meu aluno chegue na competição, né, e desenvolva o melhor dele naquela luta de competição, naquelas lutas na competição. Beleza? Esse é o meu objetivo, não pode ser outro, certo? Então meu aluno que é competidor, vamos pensar nele.
Como que ele compete? Eu tenho que pegar o meu atleta e colocar ele na condição real de competir. Qual é a condição real de competição? Né? Ele chega na competição, faz uma luta, descansa, dependendo da competição, da grandeza da competição, ele vai descansar de 20 a 1 hora, né? Eu já lutei e demorou praticamente 1 hora para fazer minha segunda luta, então vamos botar nesses dois extremos, botar aí de 10 minutos a 1 hora, tá? Para poder lutar de novo, beleza? Eu consigo reproduzir isso na competição? 1 hora não tem como deixar meu aluno descansando, meia hora não tem como deixar meu aluno descansando, porque eu não tenho tempo para isso. Então a gente pensa pelo menos num tempo de luta, ok? Então eu posso botar meu aluno para lutar, descansar um tempo de luta e lutar de novo. Ah, então sempre vai ser assim? Não. Estou dando um exemplo como é a competição. Alguém já viu um atleta numa competição fazer uma luta, ficar dentro do tatame ali, do ringue, e já vinha o outro atleta, ele já fazia a segunda luta, já sair esse atleta e vinha outro, e ele já fazia a terceira luta, a quarta luta, sem sair do ringue? Alguém já viu isso? Eu nunca vi, ok? Né? E nem é permitido, mas vamos pensar que fosse, eu nunca vi, beleza? O que eu faço com o meu atleta na competição, na academia? Eu pego o meu atleta, boto ele para fazer uma luta, boto ele para fazer a segunda, boto para fazer a terceira, para fazer a quarta, sem sair do meio, que é o famoso base, né? E fico fazendo isso a vida toda. Eu conheço pessoas, né, professores que treinam, fazem base desse jeito a vida toda. Que condicionamento eu estou dando para o meu atleta em relação a isso? Não é o que ele vai encontrar na competição, beleza? Então, se já não é o que ele vai encontrar na competição, já tenho que repensar alguma coisa. Porém, tá? Até falando, Lúcia, então o cara nunca vai fazer isso? Vai. O que eu tenho que fazer para o meu atleta é montar uma planilha de treino, organizar o período que eu tenho para treinar esse meu atleta. Qual é a competição que eu quero? Ah, eu quero um mundial. Quanto tempo falta? 3, 4 meses. Então eu pego esses 3, 4 meses, monto minha planilha de treino e vejo o que eu quero em cada fase. Ah, eu tenho 4 meses. Primeiro mês eu vou treinar o quê? O segundo, o terceiro, o quarto, que é o competitivo, eu vou treinar o quê? Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Quantos rolas eu quero dar? Ah, eu quero que... Como é que eu vou organizar? Eu, Lúcio Flávio, tá? Eu, Lúcio Flávio. Eu organizo da seguinte forma. Quanto mais longe da competição, maior o volume de treino do meu atleta. Então ele vai fazer mais rolas, ou rolas mais demorados, com tempos maiores, né? Ele vai ficar mais tempo em atividade, porque eu quero um tipo de adaptação fisiológica no meu aluno. Conforme vai chegar na competição, eu diminuo a quantidade dos rolas, né? E aumento a intensidade dos rolas. Já são rolas que ele vai fazer mais força, que ele vai exigir mais explosão, né? Aí vai chegando mais perto da competição, eu vou aumentando a intensidade, espaçando um rola do outro, né? Ele faz um rola, descansa um, faz um, descansa um. Quando chega perto da competição, eu já tento colocar esse meu aluno para fazer a quantidade exata de rolas que ele vai fazer na competição. O que eu consigo com isso? Se eu dei um bom estímulo anterior dentro dessa planilha que eu montei, o corpo dele houve uma mudança de fisiologia, e essa mudança ela vai ter reflexo fisiológico, né? Quando ele muda a fisiologia dele, vai ter reflexo. E esse reflexo vai ser aumento da capacidade cardíaca, aumento da quantidade de vasos sanguíneos nas musculaturas que eu usei, aumento da eficiência da utilização do oxigênio, aumento da eficiência da utilização da glicose, do glicogênio, que são energias, são moléculas que geram energia para o meu funcionamento, né, durante a atividade física. Eu aumento a capacidade, né, de utilizar e de ressintetizar a energia muscular, que é o ATP. Isso tudo eu tenho que pensar na hora que eu monto os meus treinos, né? Mas para eu utilizar determinados tipos de treino, eu vou utilizar mais a glicose do sangue se eu botar um tipo de treino, né? Se eu botar um outro tipo de treino com intervalo maior, eu vou utilizar mais o glicogênio, né, que está dentro da célula, dentro da musculatura. Se eu colocar um determinado tipo de treino com intensidade muito curta,
né? Muito curta mesmo, tipo 10, 15 segundos, 20 segundos, com um descanso um pouco maior, só o pico ali, eu estou utilizando mais a energia muscular de reserva, que seria o ATP, entenderam? Estou forçando a creatina, né, a trabalhar ali para ressintetizar o meu ATP, que seria a creatina fosfato. Se eu coloco treinos de 30 segundos, 1 minuto, eu estou trabalhando mais a utilização da glicose, não é isso? Que seria através da glicose do glicogênio, que seria o meu segundo sistema. Se eu trabalho aí de 1 minuto e meio, 3 minutos para cima, sem parar, né? Eu estou utilizando mais o oxigênio como fonte de energia, aí eu vou utilizar para gerar energia, no caso, e como fonte eu vou utilizar a gordura, a glicose, e por aí vai, não é isso? Então, eu tenho que pensar o que eu quero melhorar no organismo do atleta. Outra coisa que eu também tenho que pensar, o meu atleta, quando ele cansa por quê? Porque ele cansa a parte periférica, que seria a musculatura em si, o que ele cansa mais a parte central, que seria a parte cardiorrespiratória. Isso tudo também muda a forma como eu vou condicionar o treino, como eu vou planilhar o treino do meu atleta. Isso é muito importante. Mas por que você está falando isso para falar de rola, Lúcio? Porque quando eu penso no rola, eu penso exatamente nisso. É importante você, professor de jiu-jitsu ou de outra modalidade, entender que quando você coloca o seu atleta para treinar, você não está mexendo nele pessoa só. Você está mexendo na fisiologia dele. Eu tenho que conversar com a fisiologia do meu atleta. É isso que a gente monta. Quando eu monto um treinamento, eu estou conversando com a fisiologia do meu atleta. Entenderam? E para isso, eu tenho que entender pelo menos como que ela funciona razoavelmente, né? Então, quantos rolas você dá? Então, quanto mais rolas eu der com intervalos, sem intervalos, eu trabalho um tipo de condicionamento. Não tem como um atleta treinar 10 rolas sem parar numa intensidade extrema, como ele faz uma competição, ok? Então, já não é específico para uma competição. Então, o que eu faço quando eu faço isso? O que eu faço? Eu estou dando um condicionamento para ele de resistência, né? Cardíaca, de resistência aeróbica, mais aeróbica, né? E de resistência muscular. Basicamente isso. Envolve outras coisinhas, mas basicamente é isso. Quando eu treino meu atleta, se eu der treinos de 1 minuto, né? 1 minuto pancado, e dou um descanso para ele aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos, dependendo do que eu quero, eu vou dar para o meu atleta um condicionamento mais na segunda via ali, na utilização da glicose e do glicogênio, não é isso? Então, esse é um tipo de reação que eu quero com o meu aluno. É importante eu entender também que se o meu treino é muito intenso, muito forte e curto, né? Muito intenso mesmo e curto, eu estou fazendo o meu aluno utilizar mais o glicogênio muscular, né? Que está dentro da célula. E se eu dou um treinamento longo, se eu dou um treinamento mais moderado, digamos assim, por um maior tempo, eu estou incentivando o meu atleta a treinar mais a parte, a utilizar mais a glicose que está no sangue, né? Que está disponível no sangue, não a que está dentro da célula. E isso também é interessante eu pensar para eu poder melhorar a eficiência do meu aluno, né, fisiológica nesse momento. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso. Quando eu penso na organização do treino, na quantidade de treino, eu tenho que pensar a resposta fisiológica que esse meu aluno vai estar tendo, beleza? E uma ilustração para vocês aqui rápida imagina só, o melhor atleta de maratona que existe no mundo hoje, corre 42 quilômetros, ele vai ganhar uma prova de 100 metros? Não. Por quê? Porque a fisiologia para a corrida de maratona é uma, e a de 100 metros é outra. Então, não adianta eu pegar um atleta que vai correr 100 metros
e botar ele para correr uma maratona direto. Todo dia correr como se fosse para correr uma maratona. Porque isso não vai fazer o meu atleta ganhar uma corrida de 100 metros. Mal comparando, é o que a gente faz no dia a dia com jiu-jitsu. Eu coloco o meu aluno para aguentar 10 treinos direto, mas na luta, ele vai lutar uma luta de 6 minutos e vai parar, vai descansar. Quer dizer, mal comparando, seria ele tá correndo, ele tá treinando uma maratona e tá precisando correr 100 metros. São fisiologias diferentes, são comportamentos diferentes. Sem falar que ele sempre lutando muito no máximo dele, treinando sempre no auge dele, ele não vai ter uma recuperação ideal, vai alcançar os 100% antes do momento que eu quero e vai acabar gerando uma lesão, um overtraining aí desnecessário. Espero ter explicado. Qualquer coisa, comente. Quem tem comentado sabe que eu tento sempre responder o mais rápido possível, né? Na medida do possível. E obrigado aí por estar me acompanhando. E tamo junto. Ah, Lúcio, eu tenho uma ideia para um novo post. Coloca aí uma nova postagem que vou tentar responder sempre.